Olá, seja muito bem-vindo ao último programa da série Ampliando a Compreensão com Sebastião Camargo, toda a série baseada no livro dele, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Nesse último programa, nós vamos abordar o tema Conhece-te a ti mesmo, o autoencontro. Tudo bem, Sebastião? Tudo bem, é uma alegria estar aqui. Agradecemos a você que nos assiste, à TV Mundo Maior, a toda a sua equipe, a Deus pela oportunidade, a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse trabalho, essa série fosse realizada, fosse concluída. Então, o autoencontro parece que promete, né? Com certeza, né? O último programa a gente vai falar até um pouquinho de tudo que a gente viu até agora, né? O que seria esse autoencontro, Sebastião? Nós vamos começar do micro para o macro, já que o livro trata desde o princípio inteligente a sua angelitude. Mas não vou chegar lá no princípio inteligente, não preciso ir lá. Eu vou começar de um átomo. Então, o que vai encontrar a energia nêutron de um átomo, que tem como função passar o que já compreendeu para os elementos retardatários, e quando ela transmite esse conhecimento, ela constrói algo mais nobre. E o mais nobre de um elemento nêutron é o próton. Então, ele vai enviar essa energia, esses padrões energéticos, fruto do seu trabalho, para formar esse novo núcleo consciencial. E o autoencontro seria essa energia nêutron chegar lá nesse segundo estágio, encontrar consigo mesmo, com tudo aquilo que ela já fez. Então, a energia próton agora, trabalhando, gerenciando a energia nêutron, para que ele possa auxiliar os da retaguarda, ela gera por si, por essa força de trabalho, o elétron. Então, o autoencontro do próton seria viajar para o mundo do elétron, o seu estágio consciencial mais nobre. E o elétron, por sua vez, auxiliando os da retaguarda, vai transformar parte da sua essência mais nobre em fótons. E os fótons formam o primeiro núcleo do átomo psi, que é o que nós chamamos de elemento psi, que é o núcleo chamado bio, que é o equivalente ao modelo organizador biológico do futuro. Então, esse psiátomo seria a consciência do átomo físico, porque quando essas camadas conscienciais, a mais abrangente é a consciência da anterior, agora a nível global, o átomo físico com seus nêutrons, com seus prótons, elétrons, estão viajando para o mundo dos fótons, a energia que vai organizar e manter a vida que os antecede. Então, esta energia vai passando por todos os estágios, só que agora nós vamos falar de nós. A personalidade que anima vários corpos, gerenciando incontáveis realidades e todo o conteúdo do universo biológico por meio dos relacionamentos, por meio dos alimentos que vão sendo catalisados, transformados pelo nosso comportamento, pela nossa disciplina, pelo nosso bem viver. Vão sendo transformados em energias perispiríticas. Então, o autoencontro do corpo físico com a sua consciência seria viajar para o universo perispiritual. O autoencontro do universo perispiritual, que vai trabalhando esses elementos do corpo biológico para que ele possa gerenciar as relações com os outros elementos externos, constrói o universo mental. O universo mental seria o autoencontro, o encontrar o perispírito com a sua gerência consciencial. E a mente, quando gerencia todos esses universos e mantém em perfeita harmonia, quando ela desperta, ela se transforma ou se transporta para o eu superior, para o Cristo interno. Então, ela vai encontrar-se com a sua essência consciencial. Só para fazer uns traçados gerais, então acho que dá para começar. Sim. E, Sebastião, esse autoencontro, né, ele se dá em todos os corpos? Em todos os corpos e em todos os estágios conscienciais. Embora nós estejamos falando mais diretamente do autoencontro da personalidade com a sua realidade interna, mas em todos os momentos isso se dá em todos os corpos e em todas as suas dimensões. Mas nós estamos direcionando mais exatamente para visar uma consciência mais iluminada pelo saber e pelo reto viver. Agora, por meio desses relacionamentos, o conteúdo que nós vamos gravar nesse universo consciencial. E nós vamos mudar a frequência e começar a falar a partir de agora de consciente, de subconsciente, de inconsciente e de superconsciente, para ver como isso fica.
e depois a nível de inteligência intelectiva, a nível de inteligência emotiva e a nível de inteligência espiritual, para melhor compreender os nossos relacionamentos com os nossos semelhantes em todas as frequências. E a gente só alcança, né, essa etapa do autoencontro depois que a gente passar por todas as etapas que a gente viu nos programas anteriores. É isso, Sebastião? Pode ser isso, mas nós vamos tentar simplificar de uma outra forma para ficar mais palpável. Vamos pôr dessa forma. Tudo que nós compreendemos por meio da inteligência intelectiva e não transformamos na vida prática, no exercício do relacionamento do bem viver com os demais, parece que isso só fica na memória virtual. Então, tudo que é construído com essa inteligência intelectiva em nosso consciente, naquilo que eu estou usando para falar com você agora, mas não for levado a efeito, não vai transformar em automatismos que vão ser transferidos para o meu subconsciente, para fazer parte do meu patrimônio que eu vou encontrar amanhã. Então, se eu tenho a inteligência de fazer algo e não faço, ela ficou na minha memória virtual. Se eu tenho a inteligência e posso e devo fazer um bolo, eu faço. Além de fazer o bolo, desfrutar, saborear, dividir, eu guardo a informação nos meus arquivos mais profundos, que eu chamo de subconsciente, que geram os novos comportamentos futuros. É o que eu vou encontrar. Então, se nesta experiência de confeccionar o bolo eu só tenho a informação que eu pensei no bolo, eu desejei, mas eu chantageei, eu fiz alguma coisa, eu peguei o bolo emprestado de alguém, mas não fiz. E eu vou estar lá com a experiência de pedinte. Eu não sei fazer. E eu fico na dependência que outros fazem. Então eu vou encontrar isso. O autoencontro da minha realidade atual, do parasita que sou, que vivo às custas do suor alheio, vai encontrar-se ou auto-encontrar, né? Se nós podemos dizer assim, esse autoencontro vai encontrar-se o que ele foi. Então ele não vai ter surpresa alguma se ele ter um filho nesta mecânica de dependência e esse filho se copiar o que está nos seus disquetes mnemônicos a nível psíquico, espiritual e físico e fazer a mesma coisa, ele vai ser um parasita também. Então é aqueles netos que, a exemplo dos pais que são dependentes de seus pais, e agora são dependentes dos avós. Os avós que deveriam já estar livres para, vamos falar assim, gerenciar a sua vida que já está, às vezes, avançada, de uma forma mais amena e desfrutar da presença dos netos como educadores, sim, como exemplos, como professores, mas não como pais que vai mantê-los, que vai financiar a sua vida, às vezes, de inutilidade. Então, nós precisamos entender que o que eu vou encontrar amanhã é o que eu semeei hoje. Então, o que eu construí com a inteligência intelectiva, experimentei com a inteligência emotiva, que eu vou para as relações, o exercício da afetividade e do bem viver. Eu vou arquivar na minha consciência e, a partir desse comportamento ético, eu vou transformar essa inteligência emotiva em valores imortais, que é o que nós chamamos de consciência indestrutível, consciência que se imortaliza na forma que é o fruto do trabalho que eu faço sem esperar troca, nem recompensa, nem gratidão. Eu faço pelo prazer de fazer, porque sei que aquilo ilumina-me e liberta o outro. Porque eu estou gerenciando o meu universo e não estou deixando ninguém na dependência por esse mecanismo de evolução. Tá. Sebastião, a gente pede sempre, ai, Deus que me perdoe, mas eu vou ter que fazer tal coisa, sabendo que estamos indo contra as leis, né? Ou então, Deus vai perdoar, Ele não pune, Ele não tem esse caráter punitivo. A gente espera muito que isso aconteça, né? Que a gente não consegue evoluir, então a gente coloca sempre a responsabilidade no outro, até mesmo em Deus. Deus vai me perdoar, não consegui evoluir nesse ponto, mas isso acontece? Pode até ser que aconteça na consciência de quem está pensando, porque Deus ele não pune de fato, Ele não obriga, Ele não proíbe, Ele não castiga, Ele não impõe, só que Ele não perdoa e Ele não dá prêmios. Não perdoa porque não se ofende, de forma alguma, porque é uma consciência que detém todo o poder, toda a bondade, toda a lucidez, porque é onisciente, onipresente, onipotente. Mas imaginar que Deus precisa nos perdoar seria uma ingenuidade. Porque se o professor
não dá nota quando o professor é consciente ao seu aluno, mas sim a possibilidade de compreender a sua matéria para que ele passe, mas passe por méritos. Deus seria diferente? Seria um mau professor? Daria nota para o seu aluno sem que ele compreenda a matéria? Então não é Deus que pune, somos nós, porque a lei está em nós. Ele criou, entre aspas, tudo que existe, essa criação existe nele, mas existem leis que normatizam e ela está na consciência de cada um. Em cada partícula consciencial está em germe essa lei que deve e gerencia aquele estado consciencial e depois vai desabrochando para todos os estados posteriores. Então, imaginar que alguém não está vendo como o Espírito Meimei coloca na obra Pai Nosso, em um determinado momento, um jovem que era o tio leva o sobrinho para um pomar e pede para ele ficar olhando se ninguém estava vendo, e ele estava pegando as laranjinhas que não era dele. E a criança, que já tinha ouvido falar de Deus, e o próprio tio tinha falado que Deus tudo vê, fala, mas eu não estou entendendo, tio, eu vou usar com as minhas palavras. Porque Deus está vendo. O vizinho, o dono do pomar, pode não estar vendo, mas Deus está vendo. E naquele momento o outro deixa de apanhar as laranjas e desestimula e sai está amarelo da situação ali, porque uma criança, né, por meio da boca de uma criança, ele recebe a lição. Assim como André Luiz, Missionários da Luz, Alexandre mostra uma situação onde uma criança de berço dá um recadinho para o pai e era um espírito que estava passando através dela esse recadinho. Eu vou cortar você, Sebastião, esse recado a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Não sai daí.